Boa noite, Jennifer. Tudo jóia? Para a gente dar início, vou esperar só uns minutinhos para os colegas chegarem, para a gente não ter... Vai compartilhar a tela? Você viu onde que desmarca a função? Tá? Vou compartilhar o negócio. Rayane. Estou vendo agora o chat. Graças a Deus, tudo jóia, Jennifer. Espero que com vocês estejam bem. Para a gente dar início a essa aula de Direito Internacional, do 10º período A. Hoje o tema da aula é sobre domínio público internacional. Então, nós vamos estudar. Eu vou... todo mundo conseguiu já me mandar os trabalhos, que hoje é o último prazo do trabalho de vocês para compor a nota da segunda VA. Então, conseguiu mandar, Jennifer, Rayane? A Elis está entrando. Oi, Elis, tudo bem? Estava perguntando para as colegas aqui se todo mundo já conseguiu mandar os trabalhos. Que bom, então, que a Jennifer respondeu que conseguiu, a Elis também fez que ok. Teve gente que teve problema de enviar pelo AVA e tem como você mandar do seu e-mail particular para aquele e-mail que é indicado lá no AVA e também se você... Eu falei que qualquer coisa manda com cópia lá para o professora Mariana Maranhão, @gmail, que aí fica em 2 lugares. Em algum lugar eu devo receber. Aí o prazo vai ser até hoje, 23h59. As provas de vocês, gente, vão acontecer na próxima semana. Então, segunda-feira que vem, a gente não tem aula presencial assim, síncrona, porque vocês já vão estar na semana de provas. Então, vai ser da mesma forma que aconteceu na última. Vocês terão uma prova, só que agora é uma prova valendo 80 pontos, e vocês têm 10 questões para realizar, né? Nós, professores, alimentamos o sistema com mais provas, só que para vocês aparecem 10 questões para poder responder. Então, cada questão na minha prova vai estar valendo 8 décimos. Eu vou tentar fazer uma questão usando algumas delas em formato de casos concretos, como se fossem casos concretos, como se fossem problemas, né? Mais ou menos modelos da OAB, abordando vários temas, para vocês pensarem um pouco na prática também, como que funcionaria os vários conceitos, várias situações que a gente estudou no direito internacional. Então, hoje é a última matéria de direito internacional público. Vocês fazem a segunda VA encerrando o direito internacional público, então nos nossos próximos encontros já vai ser direito internacional privado. A vantagem que do direito internacional privado, muitas das coisas vocês já conhecem, porque são temas que vocês já estudaram em processo civil especialmente, a maioria deles. Então, a gente consegue ver muita coisa em pouco tempo. E aí eu vou estar organizando certinho como que a gente vai separar esse tema, que aí eu estou até muito preocupada com a participação dos alunos, porque nossas turmas, nossas aulas estão, como se diz, baixo quórum, né?
E sempre para a terceira VA, esse tema de direito internacional privado, eu sempre fazia ele na modalidade de tipo seminários, algumas coisas. Eu vou tentar me organizar para ver como que a gente faria agora essa outra parte. O Divino está entrando. Eu vou esperar mais um minutinho, que aí está dando 15 minutos aí de tolerância, para a gente começar a nossa aula falando de domínio público internacional. Esse tema de domínio público internacional tem uma parte dele que muito me interessa já há muitos anos. Eu, quando fiz a minha monografia do curso de Direito, eu fiz relacionada a essa temática um pouco das áreas de domínio público internacional, porque eu fui analisar a questão do princípio da bandeira em alto mar. Falando, nossa, uma goiana no meio do Centro-Oeste vai falar de alto mar. Meu pai falava, minha filha, por que você vai estudar sobre isso? É porque é uma das áreas consideradas zonas cinzentas do direito internacional. Eu fiz 2 monografias, né? Até o meu professor, nossa, Mariana, você podia tanto aproveitar uma, mas foi muito engraçado. Eu ia aproveitar, porque Relações Internacionais é de 4 anos, o direito de 5. Meu de Relações Internacionais foi sobre, na época, estava discutindo a quebra do coquetel da AIDS. Aí eu fui analisar tanto a saúde como um direito de todos, a Declaração Universal, e a questão da quebra de patentes da AIDS. Aí dava para eu aproveitar para o direito. Só que, na época, no ano que eu ia fazer minha monografia, que foi de 2004 para 2005, bem no finalzinho do ano, aconteceu alguns episódios de pirataria. Gente, pirata não é só filme, não é só Jack Sparrow que a gente vê no Piratas do Caribe, essas coisas não, gente. Pirataria é um dos grandes problemas que nós temos hoje na navegação. Tem algumas áreas que, se você for passar com o seu navio perto dessas áreas, tem muita chance de assalto. E aí teve um assalto na época que morreu um monte de gente, teve trocas de tiro em alto mar, e eu fiquei muito interessada por isso, porque eu falei, gente, como assim troca? A gente parecia quase um morro. Eu lembro direitinho, teve um navio, na época saiu no noticiário, um navio filmando os piratas brigando com o outro navio que estava sendo roubado. E eu falei, gente, parece coisa de filme, em alto mar acontecendo isso. E aí eu fui pesquisar, e justamente o alto mar é uma das áreas mais perigosas para roubo, principalmente alguns tipos de cargas. E aí foi por causa disso que eu fui estudar e aprender um pouco mais sobre esse tema, e foi muitas coisas interessantes. Então, acho que, só porque eu falei, vamos começar, o Luiz Fernando está entrando. Então, vou esperar o Luiz Fernando aparecer, a gente vai filmar, vou estar gravando, né? Vou disponibilizar. Hoje eu estou em até uns slides, como esse tema do princípio da bandeira, eu já tenho alguns slides, porque é um tema que eu gosto muito. Vou indicar um filme, tem outro também que eu gosto sempre de estar falando dele. Então, oi, Luiz Fernando, tudo jóia? Tudo jóia, boa noite. Boa noite, né? Então, já vou até perguntar, que talvez vocês já assistiram, que eu vou indicar lá na frente, eu vou comentar desses filmes. Alguém já assistiu O Senhor das Armas? Que é um filme com Nicolas Cage. Já é antigo, mas é muito bom. Você já assistiu? Ou não, Elis? Não? Você já assistiu, Divino? Então o povo está aparecendo o rosto. É um filme muito bom, ele é um filme antigo, se eu não estou enganado, é de 2003 ou 2004, mas fala dados bem reais sobre o tráfico de armas. E aí lá tem alguns episódios que acontecem em alto mar, que são bem curiosos. Então fica uma dica de um filme aí para vocês assistirem. Eu acho bem provável que ele tenha no Netflix, então que chama O Senhor das Armas. E aí tem outro já, que eu fui até confirmar o ano que ele é, 2013. Um Tom Hanks que chama Capitão Phillips. Vocês assistiram Capitão Phillips? Também não?
Muito interessante, porque aí o Capitão Phillips ele já vai levar para o lado da pirataria mesmo. Os piratas fizeram de refém. É o Tom Hanks, que é o capitão desse navio. E é muito... Nossa, o filme você vai ficando angustiado. É aqueles filmes assim de muito suspense, muita emoção num filme só. Ele é ação com suspense, mas é muito bom. Então, fica esses 2 filmes de sugestão para vocês, porque eu acho que acrescentaria muito. Os filmes retratam e ajudam algumas coisas na realidade que a gente vive, né? Então, eu vou começar a falar de domínio público internacional. O que é domínio público internacional, gente? É importante a gente entender que existem espaços no mundo, no globo terrestre, ou recursos naturais que, por mais que eles estejam dentro de um território, pode acontecer de estar dentro de um território de um estado, ele é de interesse internacional. E isso seria a situação que vão ter, como se diz, impactos em toda uma sociedade. Ai, professor, isso é o caso da floresta amazônica? Não. Então, eu já vou deixar aqui uma coisa. Floresta amazônica não é uma área de domínio público internacional. Pelo menos até hoje. Hoje, dia 11 de maio de 2020, a floresta amazônica não é considerada uma área de domínio público internacional. Nós sabemos que existe já alguns grupos de interesse, todo aquele fato do incêndio do ano passado, como se diz, o impasse entre Brasil e França mostra que tem uma preocupação internacional com aquela área, mas não é uma área de domínio público internacional. Então, o que são áreas de domínio público internacional? Áreas de domínio público internacional são áreas ou recursos que não pertencem a nenhum estado específico. Elas vão se revestir de amplo interesse internacional, embora esteja talvez sobre a soberania de um estado, elas são denominadas de áreas de domínio público internacional. Então, o professor Francisco Rezec, ele tem um conceito de áreas de domínio público internacional que diz o seguinte: a área de domínio público internacional são aqueles espaços cuja utilização vai suscitar o interesse de um ou mais estados soberanos, às vezes até mesmo de toda a comunidade internacional, ainda quando sujeitos à incidência de uma determinada soberania. Então, quais são hoje as áreas de domínio público internacional? Isso, gente, é importante que vocês memorizem quais são as áreas consideradas áreas de domínio público internacional. Hoje são o mar, o espaço aéreo, as zonas polares e o espaço extra-atmosférico. Então, nós temos essas 4 que são consideradas as áreas de domínio público internacional: mar, espaço aéreo, zonas polares e espaço extra-atmosférico. Somente essas 4 até hoje que são consideradas espaços e recursos que são importantes para a humanidade. Então, não vai estar, como se diz, por mais que ela esteja sujeita, talvez, a dentro de uma soberania, é considerada uma área de interesse e relevância a toda a comunidade internacional, a toda a sociedade internacional. Então, para nós, a gente sempre se preocupa com a Amazônia. A Amazônia não é uma área de domínio público internacional. Ela vai ser importante, sim, mas elas são áreas restritas do país. A Amazônia é nossa. Uma outra área também que é muito comum o povo falar que é uma área de domínio público internacional e não é o deserto do Saara. O deserto do Saara, gente, ele faz parte de vários países ali, né? Não é só um país. Tanto é que o Rally Paris-Dakar, ele passa por grande parte do deserto, mas são vários países. E uma outra área também que tem muita confusão achando que estaria dentro das zonas polares, mas não está,
É a Sibéria. De quem que é a Sibéria? Rússia. A área da Sibéria é somente da Rússia. Não é zonas polares, não. Zonas polares, quando a gente olha para o globo, são somente aquelas duas calotas polares que nós temos. E é importante a gente conseguir até diferenciar uma da outra. Você sabe o que diferencia a zona polar ártica para Antártica? Alguém sabe qual é a diferença de um para a outra? Ou você acha que é tudo igual? Tem a menor ideia? E sabe por que Eu achava que era tudo igual. Não é tudo igual, não. É completamente diferente uma da outra. Não é a mesma coisa, não? Não. E é uma coisa curiosa que vai ter até... Eu vou publicar para vocês, porque sexta-feira, falando nisso, eu lembrei disso. Sexta-feira vai acontecer um webinário internacional relacionado aos impactos do Covid no direito. Vai ter vários palestrantes. E um deles vai ser o impacto do Covid no direito ambiental internacional. Porque você sabe o que aconteceu com o Covid? E o meio ambiente está amando. Como diminuiu as fábricas de trabalhar, porque está todo mundo dentro de casa, diminuiu a poluição. O mundo recuperou não sei quantos anos com relação à poluição. Por isso que a gente está vendo que tem alguns bichos que estão voltando a circular em algumas áreas. A poluição de gás, o efeito estufa diminuiu. E isso foi muito bom para as nossas zonas polares. Então, eu vou divulgar para vocês depois o link para que vocês participem. Se for possível, vai ser sexta-feira, às 10 da manhã. Eu vou assistir. Vai estar aberto para todo mundo, então é importante a gente estar escutando essas opiniões, várias coisas. Até um dos que vão dar a palestra é o ministro Barroso. O ministro nosso, Roberto Barroso, ele vai ser um dos palestrantes e ele vai estar falando sobre a atuação do Supremo, a atuação dos tribunais superiores na questão do coronavírus. Então, gente, as zonas polares que nós temos é o Ártico e a Antártida. Qual é a diferença de um para o outro? Como se diz? Dá vontade de falar assim, pergunta do show do milhão. Aí o povo vai tudo googar aí, tá vendo? Ó, o Luiz Fernando já fez até o movimento. Vamos googar. Gente, o Ártico é um grande oceano coberto por gelo. Não tem território debaixo do Ártico. Lá é aquela ideia que a gente sempre vê nos filmes, principalmente nos filmes onde tinha muito essas imagens, acho que era no filme do Pica-Pau, sei lá o que acontecia, que tinha aquele urso, que na hora que quebra o gelo, sai as pedrinhas de gelo andando assim. Isso é típico da região do Ártico, porque a Antártida tem território embaixo, é o território coberto de gelo. Ele tem continente, não é só gelo. No Ártico, que é a região norte, é só o oceano congelado. Então, é só água. E isso é o grande problema que nós temos com o efeito estufa. Do aquecimento global, o que acontece? Se lá é só água, você já pensou se começar a aquecer o mundo de tal forma que aquilo lá tudo descongelar? Então, a grande preocupação que nós temos com o efeito estufa e as questões climáticas ambientais é principalmente com a região do Ártico, porque lá é só o oceano congelado. Já na região da Antártida, que é a região sul, ela é um continente, tem território por baixo, tem terreno coberto por gelo. E aí, nossa, é uma coisa muito importante a gente saber sobre isso, porque a região do Ártico, ela é de difícil exploração. Como que você vai explorar um lugar que é só gelo? Não tem, se você falar, vou explorar para fazer uma exploração científica e pôr uma sonda de profundidade. E se aquele negócio romper? Igual desenho animado. Sai a placa de gelo e você foi embora com todo o seu maquinário. Então, a região do Ártico, ela é muito pouco explorada. Onde tem exploração nas zonas polares? Na região da Antártida. A região da Antártida é uma área onde tem inúmeros tratados internacionais
sobre a região da Antártida. Mas o mais conhecido deles é o que foi recepcionado, né, no Brasil em 75, que é o chamado Tratado da Antártida, que é de 1959. O decreto que recepcionou ele no Brasil é o decreto 75.963, 75963, e ele é de 1975. Então, ele demorou 16 anos para ser recepcionado, e ele vai orientar a base de exploração daquela região. Então, é a região da Antártida, que tem muita pesquisa científica, muita exploração, é uma área de domínio público internacional, realmente, onde está lá vários países explorando. E lá tem base dois princípios principais. Dois princípios que vão reger principalmente aquela região da Antártida, que é o reconhecimento de que é do interesse de toda a humanidade que a Antártida seja exclusivamente para fins pacíficos. Não posso utilizar a Antártida para fazer testes nucleares. Lá somente para fins pacíficos. E lá também é conhecida como uma área de pesquisa científica para o progresso da humanidade. Por quê? É muito curioso que as micro-organismos que existem nesses gelos, eles têm muito exploração sobre isso para ver a possibilidade, inclusive, de tratamentos, de remédios. Existem cosméticos. Então, tem muita coisa que é pesquisada ali naquele local por diversos países. E aí eu vou contar uma coisa que talvez muitos se lembram. Quem foi em Brasília no ano passado, que tinha vários outdoors numa região lá em Brasília, ali na região da Asa Norte, que você vai falar, nossa, o que é isso? Foi que o Brasil, gente, há uns 7 anos atrás, tinha uma base científica de pesquisa na Antártida. E pegou fogo na base científica brasileira. Ó, tanto que nós somos azarados, gente. O trem é só gelo, consegue pegar fogo. Porque as bases científicas são dentro daqueles containers que são revestidos de isopor, para que a pessoa não congele. E, gente, não tem nada mais inflamável do que o isopor. Se você não faça esse teste na sua casa, que você vai assustar. Se encostar um fósforo no isopor, aquele trem destrói rapidão. E aconteceu isso. Não sabe ainda ao certo o que aconteceu, mas pegou fogo. Morreu gente, alguns pesquisadores do Brasil na época, eu acho que tem uns 7 ou 8 anos, e lá ficou fechado. Então, o Brasil ficou muito tempo sem ter pesquisa científica dentro da Antártida, que é uma área de domínio público internacional. No ano passado, aí estava cheio de outdoor lá na região da Asa Norte, que é uma região perto lá das Forças Armadas, tinha vários outdoors falando que o dia que ia ser a inauguração da nova base brasileira na Antártida. Então, há zonas polares, que é o Ártico e a Antártida, sendo que o Ártico é muito pouco explorado porque ele é só oceano congelado, são áreas de domínio público internacional, são áreas de grande relevância na sociedade internacional. Então, é muito interessante, são inúmeros tratados, mas o que eu gostaria de destacar aqui com vocês é esse Tratado da Antártida, de 59, mas você vai ter, o Brasil também faz parte da Convenção para Conservação das Focas Antártidas, é de 72, vai ter outro que fala assim, Convenção sobre a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, também tem, e também tem um de proteção ao meio ambiente, que já é de 91. Então, são muitos tratados que o Brasil é signatário relativos à região da Antártida. Tá? Então, a Antártida é uma área de domínio público internacional. Deixa eu liberar para a Luciana entrar. Alguém quer perguntar alguma coisa relacionada às zonas polares? Porque o que eu vou fazer? Como eu falei na aula, nossa, minha unha está tão feia que eu vou virar a mão assim. Quando a pessoa não tem tempo de ir na manicure, tem que virar a mão ao contrário. Nós temos 4 áreas que são consideradas áreas de domínio público internacional. Os mares, as zonas polares, o espaço aéreo
e o espaço extra-atmosférico. Vou deixar os mares por último, porque é o que tem mais coisa para falar. Vocês vão até lembrar de muitas coisas lá do direito penal, que vocês estudaram lá no início do direito penal, tem muita coisa relativa a mares. Vocês lembram lá daqueles primeiros artigos? E eles adoram misturar nas provas o penal com o internacional. Então, eles colocam, um assalto, matou alguém naquela área. Então, você tem que pensar a divisão, onde que está. Então, falei já, então, das zonas polares. Vou comentar agora do espaço extra-atmosférico. Eu deixo o espaço aéreo para comentar junto com o mar, porque tem algumas semelhanças. O que é considerado como espaço extra-atmosférico? Gente, isso aí eu brinco que eu confesso que eu não sabia quase nada. Até as aulas agora, meu momento professora de criança, eu estou aprendendo demais sobre espaço extra-atmosférico. Porque meu menino está no 4º ano, ele estava estudando sobre cometa, sobre... Eu falava, meu Deus, eu não sabia disso, não. O que é o cometa? É um gelo que, ao passar próximo do Sol, então ele não tem nada de estrela. É o gelo que, na hora que passa perto do Sol, ele sai deixando os gases e o rastro da ideia do cometa. Então, gente, o espaço extra-atmosférico é aquilo que está além da nossa atmosférica. Então, é o espaço exterior. Até pouco tempo atrás, eu falo pouco tempo atrás porque tem pouco tempo que o homem foi à Lua, né? Não tem, como se diz, 1000 anos. Não. Foi à Lua, fez 50 anos o ano passado, que foi 1969, quando o homem... 69. 60 anos, né? Então fez. Não, 50 anos. Fez 50 anos, 1969, fez 50 anos o ano passado, quando o homem pisou na Lua. Desde aquela época, foi quando, principalmente, se tornou importante o espaço extra-atmosférico. E agora, mais do que nunca. Por que hoje mais do que nunca? Porque como que vocês acham que a gente consegue sinal para um celular? Como que vocês acham que tem imagens de satélite, que se você digita lá no Google Street View, você vê tudo? Gente, aquele trem é fantástico. Como que você consegue hoje fazer sinal de GPS? Como que você acha que funciona o seu Waze aí, que te leva para qualquer lugar? Antigamente, eu falo, gente, eu estou me sentindo tão velho. Um dia desse para trás, minha mãe trouxe para os meninos, eu me senti quase num museu. Ela trouxe um mapa do Guia 4 Rodas, que era a forma que eu viajava com os meus pais. Abria aquele monte de folha assim, aí você virava um mapa. Gente, aí meu filho olhou assim, mãe, mas você usou isso? Falei, usei toda a minha infância. Até pouco tempo atrás, a gente andava, era com mapa. E como que você ia para algum lugar? Hoje que nós temos essa facilidade da informação através desses satélites. E onde que estão esses satélites? Aí eu vou colocar algumas situações. Se um satélite desse sai de órbita e entra para a atmosfera, causa um dano, cai em cima de uma casa, como já aconteceu, o que vai regular isso? Gente, isso é uma área que só tende a crescer no direito. A área que regula essas questões, área de dano, muitas coisas que estão relacionadas além da nossa atmosfera. Você não vai precisar ser astronauta, porque antigamente a gente falava, não, então você vai ser astronauta, que é sonho de menino, né? Aí o que você quer ser? Astronauta. Que acha legal olhar para a Lua, olhar para as estrelas, mas não. Se você talvez tenha interesse, até no direito mesmo, tem crescido demais. Porque como que você faz um contrato com um negócio que está lá longe? Qual é a certeza que você vai receber a imagem do jeito que você queria? Então, são situações que hoje têm crescido muito o interesse e a legislação internacional sobre o tema. Então, o espaço extra-atmosférico, hoje, está crescendo muito. E aí, o que acontece também, gente? Até pouco tempo atrás, as preocupações com essa... Oi, Divino, você vai falar alguma coisa? Não, professor, está tranquilo. Tá só ouvindo. Certo. O espaço extra-atmosférico, até pouco tempo atrás também, ele era muito mais preocupado apenas para questões de guerra. Porque tinha gente que pensava que você ia lançar um foguete com
tipo uma bomba nuclear estilo de foguete. Então, eles estavam mais preocupados nesse sentido. Mas começou a ampliar a preocupação. E olha que curioso, gente. Você acha que Estados Unidos e Rússia, eles dão, como se diz, algum passo em falso? Não. Olha de quando que é a data do primeiro tratado, que até hoje é o mais importante. Alguns até falam que a gente já deveria ter muito mais tratados relacionados a esse tema, mas um principal tratado que é referente ao espaço extraatmosférico, ou também chamado de espaço exterior interplanetário, tá? Então, também tem essa possibilidade. Eu sei que a NASA já vende passagem para Marte. Já tem isso, tá? Se eu não estou enganado, é em 2030, que vai ser a primeira viagem com humanos, que não sejam astronautas, para humanos civis, para Marte. E é caríssima. Se você tem muito dinheiro, você resolve lá conhecer Marte. Eu não sei o que você vai querer ver em Marte. Então vai ser uma viagem que você não vai descer em Marte. Você vai rodear Marte no foguete e vai voltar. Mas isso vai demorar um tempão, né? Porque não é rápido toda essa viagem. Então, isso são situações que têm aumentado muito. Então, o direito cósmico, fala, gente, que coisa. É uma área que tem crescido principalmente em países onde existe avanço nessa região, tipo Rússia, Estados Unidos e China. A Índia tem crescido também um pouco nessa situação por causa da questão de satélites. Como eu estava falando para vocês, Rússia e Estados Unidos, eles não dão nenhum passo em falso. Olha a data do primeiro tratado, que ainda é o principal instrumento internacional, que é o Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico. Adivinha que ano que é? Que eles estavam na corrida de lá, quem ia chegar primeiro na Lua. 69, os Estados Unidos chegou. Você acha que o tratado é antes ou depois? Foi antes, gente. O tratado ele é de 67. Ele foi firmado em 67 pelos países. O Brasil ratificou em 69. Dia 17 de abril de 69 foi ratificado esse tratado sobre o espaço extraatmosférico. Ele é o número 64.362 e ele vai falar justamente sobre essa exploração da Lua e dos demais corpos celestes. Então, por isso que você acha que alguém vai fazer uma viagem lá, falar que chegou primeiro na Lua sem ter um tratado para reconhecer isso? Não. Então, você tem que ter um tratado internacional para que você tenha essa credibilidade, para que você tenha essa legitimidade de falar os Estados Unidos é o primeiro a chegar na Lua. Gente, é muito dinheiro essas pesquisas, é muito investimento que tem relativo a isso. Então, nós temos uma exploração espacial muito grande, tem crescido a cada vez mais por causa dos avanços tecnológicos. Tem mais 3 tratados, são 3, 3 tratados que eu acho interessantes da gente comentar sobre os espaços extraatmosféricos. O primeiro deles, o acordo sobre salvamento de astronautas, porque vai que um astronauta se perde, sai de órbita, então tem essa possibilidade, e ele é de 68, ou seja, os Estados Unidos estavam com medo de mandar esses homens lá para a Lua, porque vai que eles não voltassem. Então tem esse acordo internacional sobre o salvamento de astronautas. Tem um outro acordo interessante, foi quando começou a aumentar o envio de satélites, que fala sobre a Convenção sobre a Responsabilidade Internacional por danos causados por objetos espaciais. Então, você mandava o satélite ou mandava o foguete, vai que caísse alguma peça do foguete, do satélite, porque sobe. E se ele resolver sair de órbita e descer? Porque quando ele sai de órbita e vai para o espaço, ok. Mas se ele sai de órbita e cai de novo na Terra? Então, tem essa responsabilidade internacional. E aí, nisso, coloca que todas as partes de um foguete, tudo, tem que ter marcas dos países. Então, qualquer asa, qualquer coisa, tem que ter a bandeirinha, tem que ter o código. Então, é igual um carro. Você vai ter o
chassi em todas as partes do carro, no satélite também tem que ser assim, no foguete também tem que ser assim, para eu saber de onde que é, contra quem eu vou me responsabilizar. Se por um acaso o Brasil mandar um satélite e perder uma parte aí pelo mundo, que infelizmente as nossas experiências não são boas, não sei se vocês lembram, a base de Alcântara já teve alguns acidentes, então eu vou mandar a pessoa, explode, morre, tá bom, salvamento a gente faz, e as peças? Tá, caiu uma peça lá na China, outra peça lá na Antártida, tá, quem pode ser responsabilizado? A União. Por isso que tem que ter a marca de qual país que é. Então, tem várias situações muito interessantes. E a outra é a Convenção já de 74, que fala sobre o registro de objetos lançados no espaço cósmico. Existe uma central mundial que fala que tudo que você for lançar tem que estar contabilizado. E uma curiosidade, gente, que inclusive tem países com incentivos tributários para lançamento de satélites. Na Europa, sabe qual que é o melhor país para você cadastrar como se estivesse mandando um satélite dali? Luxemburgo, porque a tributação é bem menor do que em outros países. Então, existe até essa, como se diz, guerra fiscal entre os países relativos a isso. Porque você acha que o satélite que você manda, aquilo lá não é uma prestação de serviço? Você acha que um satélite brasileiro que, se por um acaso estiver lá, você acha que o município não vai querer cobrar ISS de tudo que é arrecadado com aquele? Porque é uma prestação de serviço, é uma imagem que está sendo cedida. Então, tudo isso está relacionado. Então, na Europa, o melhor país hoje para o lançamento de satélite, eu descobri isso recentemente, foi até numa palestra, é Luxemburgo, porque a tributação para lançamento para esses objetos em espaço extra-atmosférico é bem menor. Então, gente, são muitas curiosidades. E uma última curiosidade que eu tenho para vocês é relativa à base de Alcântara. A base de Alcântara é no estado o qual o meu sobrenome faz referência, né? Que é o Maranhão. A base de Alcântara é sediada no Maranhão e é considerada uma das melhores bases do mundo para envio de satélites. Vocês sabem por quê? Alguém já ouviu falar isso? Alguém já viu essa curiosidade? Sabe por que a base de Alcântara é um dos melhores lugares para lançamento de um satélite? Gasta-se menos combustível. Por causa do quê? Ela está alinhada quase com a linha do Equador. Então, a força de propulsão de um foguete para poder sair da base de Alcântara é bem menor do que em outros lugares no mundo. Porque a força, como a gente está alinhado com a linha do Equador, o rompimento ele é mais fácil do espaço extra-atmosférico. Então, o Brasil ainda não tem tecnologia suficiente para mandar um satélite e um foguete tão desenvolvido. A gente já teve vários acidentes no Brasil. Mas nós temos algumas vezes fazendo parcerias com alguns outros países que a gente disponibiliza a base e o país envia o satélite daqui. E aí fica fazendo... o satélite é Brasil-Rússia, Brasil-Índia. A Índia já fez algumas parcerias e tratados internacionais nesse sentido. Então, por isso que eu estou falando, gente, é uma área que tem crescido muito a questão do direito cósmico. Tá? Então, já falamos das zonas polares, já falamos do espaço extra-atmosférico. O que é agora o que eu vou falar? Espaço aéreo. Eu primeiro preciso saber que tem muita diferença o que seja espaço aéreo civil e espaço aéreo militar. Porque qualquer aeronave militar, sempre, em qualquer lugar que ela esteja, vai ser a bandeira daquele país. Então, onde ela estiver, aquela aeronave, ela vai ser a bandeira do país, porque ela é uma aeronave militar. Já a aeronave civil, não. A aeronave civil, ela obedece às mesmas regras do mar. Nossa, professora, por que você está falando isso? Porque, gente, o espaço nosso aéreo, a gente vai ter que subir uma linha imaginária da divisão nossa dos mares. Então, eu preciso compreender
a divisão dos mares para eu saber o que acontece no espaço aéreo. Era como se você subisse. Agora você vai entender até um pouquinho por que nos mapas tem aquelas linhas que a gente nunca entendeu. Ah, tem o Equador, tem todas aquelas divisas. Assim, justamente para facilitar toda essa assimilação. Até onde é o mar territorial? Até onde é a zona econômica exclusiva? Depois disso é o mar territorial. Então a gente tem que ter essa imaginação tanto no mar como no espaço aéreo. Então no mar é também domínio público internacional. No espaço aéreo você faz uma linha imaginária que atinja para você saber se aquela aeronave está dentro do seu território ou não. Qual legislação que é ali aplicada? Como teve aquele acidente da Gol, que caiu o avião ali na floresta amazônica. Se caiu na floresta amazônica, qual a legislação que aplica? Ah, do Brasil, porque está dentro do território brasileiro. Ah, tá, mas aquele outro que caiu lá no oceano, qual a legislação que vai aplicar? Vai depender. Se ele vai estar dentro do mar territorial, se ele está dentro da zona econômica exclusiva ou se ele está em alto mar. Se ele está em alto mar, qual é a legislação que se aplica numa aeronave civil? Se ele está na equivalência do alto mar, significa que vai aplicar a legislação da bandeira do avião. Da mesma forma que acontece com os navios. Então, nós vamos ter essa situação do espaço aéreo muito relacionado ao espaço marítimo. Eu gostaria que vocês só lembrassem da principal convenção internacional relacionada ao espaço aéreo, é a chamada Convenção de Chicago. A Convenção de Chicago é a que regula toda a questão da legislação internacional sobre as aeronaves civis. A aviação civil, então, ela é legislada pela Convenção de Chicago. Convenção de Chicago, ela é de 44 e o Brasil recepcionou em 46, que é o decreto 21.713. Então, foi quando começou a crescer a questão da aviação no Brasil, começou a ter várias empresas, porque antes no Brasil não tinha empresa de aviação civil, os aviões eram todos de fora, e aí a partir da década de 40, apesar de quem descobriu o avião é Santos Dumont, é um brasileiro, a gente não tinha tecnologia para produzir aviões de caráter civil comercial. Então, a Convenção de Chicago começou a surgir em 44, em 46 o Brasil ratificou. Foi quando já começou a ter algumas fábricas, a gente brinca dos tecotecos, né? Porque aqui no Brasil foi muito tempo aqueles aviões com emoção, né? Eu tenho muito medo de andar naqueles aviões. É que nem helicóptero. Morro de medo de helicóptero. Então, isso aí tudo são regras relacionadas, são convenções internacionais relacionadas à aviação civil. Então, a aviação, ela é de extrema importância para o avanço da humanidade, para a globalização, porque eu fico pensando, um dia desse para trás eu até fiz uma tarefa com meu filho sobre o dia que foi dia 22 de abril, sobre o descobrimento do Brasil. Gente, Pedro Álvares Cabral, para chegar aqui no Brasil, demorou quase 50 dias. Você já pensou você viajando 50 dias dentro de um navio? Hoje, para você chegar em Portugal, com no máximo 12 horas de avião, você está lá. Tem até voo direto. Então, a aviação, ela deu um dinamismo muito grande para a sociedade internacional. Então, muitos dos avanços que nós temos hoje, pela chamada globalização, porque eu brinco, gente, a globalização não é de hoje. A globalização, desde quando houve as navegações, era uma globalização. Mas ela se tornou muito mais dinâmica e perceptível para nós com esses avanços tecnológicos, que é a aviação civil, possibilidade de você viajar e circular entre países, satélite, tem coisa que hoje que você consegue saber mais do que uma coisa chamada celular. Isso aqui é um dos grandes culpados pela globalização.
Você consegue comprar, fazer um toque aqui, ó, internet, celular, você faz tudo. E um toque, você está do outro lado do mundo. Então, a situação desses avanços tecnológicos possibilitaram o que hoje a gente chama de globalização. É muito interessante, importante a gente lembrar que a questão do aviação militar para fins militares, ela é muito diferente. São outras regras, não é a Convenção de Chicago que vai aplicar. Então, as de serviços militares, alfandegários e policiais são outras legislações que são aplicadas sobre ela, não é a Convenção de Chicago. Deixa eu ver mais o que eu queria falar. Uma outra coisa que é importante falar, gente, existe uma organização internacional que cuida da aviação civil internacional. A sigla é ICAO, que é o International Civil Aviation Organization, é uma organização da aviação civil internacional. Ela é desde 1944 e adivinha onde que ela é sediada? Em Chicago. Por isso que a convenção é chamada Convenção de Chicago, e também tem uma sede em Montreal, no Canadá. Então, a ICAO é um organismo internacional que vai estar encarregado para aplicar as normas internacionais relativas à aviação civil. Uma outra coisa, gente. Aí eu já vou envolver o Código Penal brasileiro. Tem regras sobre o tráfego aéreo que pode acontecer de que, se a pessoa não obedecer, aquela aeronave pode ser abatida. Porque as legislações da nossa legislação da aviação civil brasileira, ela vai de acordo com esses tratados internacionais, especialmente a Convenção de Chicago. Então, é importante o avião responder ao comando da base. Você tem situações onde você vai poder ser proibidas alguns sobrevoos em determinadas áreas. Tipo, a área do... Por que a base aérea é aqui em Anápolis, gente? Alguém sabe por que tem a base aérea em Anápolis? Qual que é o objetivo da nossa base aérea? Ninguém sabe. Eita, Zé Napolino, que não sabe para que serve. Eu não sei. Não sabe? Então, eu vou te falar por que a base aérea é em Anápolis. Você sabe, Luiz Fernando? Também não? Sabe? Então, pode falar para o coleguinha. Fala aí. Quero escutar a sua voz. Me dê o ar da graça. Eu não tenho certeza, não, mas eu acredito que é ligado ao espaço geográfico e por estar num ponto central, muito próximo da capital. Então, ela tem o dever de fazer a defesa do espaço aéreo. Exatamente. A base aérea de Anápolis está muito relacionada à defesa aérea da capital federal, porque ali é considerado uma região que, se tiver sobrevoos onde não tenha uma resposta breve do que está acontecendo, ali, tipo, vocês já notaram que o aeroporto de Brasília é para o outro lado, você nunca vai ver um aviãozinho passando ali perto do Palácio do Planalto. Nunca. Se você ver, você pode preparar que vai sair um avião daqui, como se diz, um tec-tec, a gente brinca, né? Que horror. Não, aqui a gente já está agora com os aviões bons. Chegou uma frota boa. Para ir lá, poder abater aquele avião. Porque isso é considerado uma área de proteção internacional. Quando são os locais onde acontecem as capitais federais, para você não expor a risco um Estado. Então, tudo isso vai estar legislado nos tratados internacionais. E o tráfico aéreo, uma coisa que é importante a gente falar, é que existem na Convenção de Chicago o que nós chamamos de 5 liberdades, sendo que as 2 primeiras liberdades são relacionadas a questões técnicas e as 3 últimas são relacionadas a questões comerciais. Qual que é a primeira liberdade? Você tem liberdade de sobrevoo sem escalas no território de um ente estatal. Mas pode ter regiões que não são permitidos o sobrevoo. Sobrevoar regiões que pode, ok.
mas passar em sobrevoo em algumas regiões que são vetadas pela legislação, cada estado estabelece onde não pode ir, pode permitir que seja abatida aquela aeronave. A segunda liberdade que existe é a de escala técnica. Ah, está acabando a gasolina do meu avião. Tudo bem, você pode realizar a escala técnica para situações de emergência. Então, eu vou solicitar para o determinado aeroporto ou preciso fazer um pouso de emergência, mas isso tudo tem que ser por questões de escala técnica em situações de emergência. Essas são as duas liberdades de cunhos técnicos. As outras três vai ser quanto a desembarque de passageiros e mercadorias, onde os estados podem permitir esse desembarque. A outra é a de embarcar passageiros e mercadorias. Então, uma é para embarcar, a outra é para desembarcar, porque também você não vai ficar voando. Alguém já assistiu um outro filme também muito legal, que também é com o Tom Hanks. Eu falo que o Tom Hanks ele adora fazer filmes relacionados ao direito internacional, que é aquele O Terminal. É lindo o filme. Ele fica trancado dentro de um aeroporto, coitado, porque o país dele entrou em guerra e não estava permitido acontecer o desembarque de passageiros ali. Como o país entrou em guerra, era como se fosse o fim da Guerra Fria, e aí aqueles países que estão desmembrando da União Soviética, ele entra em guerra e o Tom Hanks fica lá, e aí ele fica trancado dentro do terminal. Olha tanto que o Tom Hanks gosta. Ele já fez Náufrago, ele já foi Exterminal, e aí esse último de 2013 é o Capitão Phillips. Então, ele tem muitos filmes relacionados a direito internacional. E a quinta liberdade é com relação a terceiros países, porque é a permissão de fazer escala. Eu saio o mesmo avião, faço escala em um país e prossigo com o meu destino final para outro. Isso são liberdades que estão lá na Convenção de Chicago. Porque antigamente, você não tinha possibilidade de você fazer escala. Você tinha que sair com um plano de voo direto. Sai de um país, vai direto para outro. E aí trouxe essa possibilidade da escala. Então, gente, quanto às aeronaves, é isso. Eu vou entrar na questão dos mares. Para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês de um dos slides que eu gostaria de compartilhar. Como alguns alunos não estavam desde o início da aula, eu falo que esse tema já é do meu interesse há muito tempo, porque eu fiz a minha monografia do curso de Direito sobre esse tema. E meu pai ficava pegando no meu pé muito, porque ele falava o que uma menina que mora no interior do estado de Goiás quer falar sobre alto mar. Porque minha monografia foi sobre o princípio da bandeira em alto mar. Então, eu já gosto muito desse assunto há um tempo. Espera um pouquinho, que eu tive presença de filhos no... O outro entrou, vem cá, dá oi pro povo e vai embora. Oi. Dá oi pro povo. Oi. Oi. Falou, oi, pessoal. Oi. Meu irmão deixou a porta aberta aqui para deixar o celular e eu visitar. Oi. Trabalho em casa é isso. Vai lá no papai? Não. Sim. Daniel, pega ela aqui, por favor. Então... Trabalhar em casa é assim, tem que fechar, quase travar a porta do escritório para não poder entrar. Então, eu vou compartilhar com vocês, gente. O primeiro é uma ideia que é importante a gente comentar. O que eu preciso aqui? Eu já estou pondo já na tela maior, porque eu já tenho uma... Aqui. Vou compartilhar essa tela com vocês. Aqui, compartilhar tela. Aqui.
Todo mundo está vendo? Nós temos que ter em mente que, por mais que o mar seja parte do nosso território, porque nós sabemos que existe uma área que é chamada de mar territorial, o mar, mesmo sendo essa parte que está dentro do meu território, está sob a minha soberania, é considerado uma área de domínio público internacional. Então, vamos recapitular lá no início da aula. Eu falei que são 4 as áreas de domínio público internacional: os mares, o espaço aéreo, as zonas polares e o espaço extraatmosférico. Então, eu já vou tratar da última parte, que são os mares, porque eu trato ao inverso para facilitar para nós. Então, olha aqui que interessante. A nossa jurisdição, que é aquele conceito que é onde se aplica o direito, ele está aplicado aonde? No nosso território, de forma terrestre, no nosso território, de forma fluvial, ou seja, os rios, o nosso território marítimo e o nosso território aéreo. Então, eu tenho esses 4 tipos de território. Vou falar sobre o domínio público internacional marítimo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a telinha para facilitar para vocês verem. Olha aqui. Vamos ver o nosso mapa. Todo mundo está vendo aí? Todos os lugares do mundo é dessa forma. A divisão é desse jeito. O que é essa divisão? Essa divisão ela está estabelecida na Convenção de Montego Bay. Alguém sabe onde fica Montego Bay? Eu já falei que quando tem esses nomes assim, geralmente significa onde foi firmado o tratado. A Convenção de Montego Bay, ela é de 1982, o ano que eu nasci, e é o decreto 1530 de 95. Gente, a gente demorou 13 anos, sendo que toda uma área nossa de limite é o mar. Olha que bagunça. Sabe por que a gente demorou 13 anos? Porque o Brasil não tinha uma legislação, nós não tínhamos um marco legal relacionado aos mares. A gente explorava esse trem aqui do jeito que fosse. Por isso que hoje nós estamos pagando um preço muito grande dessa exploração que aconteceu de forma, como se diz, sem regulamentação legal. Por quê? Somente em 93 que saiu a nossa primeira legislação relativa aos mares no Brasil. É a Lei 8.617. E por que ela saiu? Porque o Brasil já tinha assinado a Convenção de Montego Bay lá em 82. Eu brinco com vocês que o Brasil sempre quer sair na foto, ele vai lá, assina os tratados. Mas até ele recepcionar, como a gente sabe, tem um longo processo para essa recepção, para que ele seja ratificado no Brasil, foi somente em 95. No meio do caminho saiu o nosso marco legal sobre os mares. Então, eu pego uma linha base. Qual que é a linha base? Você pega o último local, você faz uma linha imaginária da última ilha que nós temos do Brasil. Onde que é a nossa última ilha brasileira, gente? Alguém sabe onde começa a contagem dessa nossa linha base aqui no Brasil? É um lugar que muita gente tem vontade de visitar. Vixe, eu não sei. Fernando de Noronha, professor? Fernando de Noronha. Noronha. Fernando de Noronha é onde começa a nossa linha base. Então, ali é a nossa última ilha que está espalhada, considerada território brasileiro. A partir de Fernando de Noronha, então, Fernando de Noronha para dentro são águas interiores. Então, de Fernando de Noronha para dentro, águas interiores. Fernando de Noronha para fora é onde começa esse gráfico que eu estou mostrando aí para vocês. A linha base. Começa o mar territorial, que é de 12 milhas. Gente, aqui não é milhas terrestres, são milhas marítimas. Então, atenção, as milhas marítimas são maiores que as milhas terrestres. Milha marítima é 1,7 alguma coisa. Então, vou multiplicar aqui por 2, só para facilitar. Quilômetros. 12 milhas marítimas seria um pouquinho menos do que 24 quilômetros.
Então, eu olhando de Fernando de Noronha, 24 quilômetros, na verdade dá 22 quilômetros, se você multiplicar lá, ele vai dar o mar territorial. O que é o mar territorial, gente? Mar territorial é a nossa zona adjacente ao território brasileiro, onde é plena a soberania do Estado brasileiro, do Estado da costa. Então, existe a soberania plena sobre o mar territorial. Então, nós temos essas 12 milhas marítimas. Onde que está estabelecida essas 12 milhas marítimas? Na Convenção de Montego Bay. Então, todo Estado tem o direito de fixar a largura do seu mar territorial até um limite que não ultrapasse essas 12 milhas marítimas. Isso está lá nos artigos 3º ao 7º da Convenção de Montego Bay. Então, vai estar explicando toda essa situação lá na Convenção. Então, dentro dessa área do mar territorial brasileiro, o Brasil tem plena soberania. Ou seja, as leis que se aplicam ali são leis brasileiras. Qualquer navio pode entrar ali. Se ele entrar, se ele tiver o direito, que aí é uma coisa que é importante a gente saber, que chama o direito de passagem inocente. O Brasil tem que conceder esse direito de passagem inocente para esses países adentrarem nessa área do mar territorial, porque ali é soberania brasileira. E aí eu vou fazer aquelas perguntinhas que adoram cair nas provas de Polícia Federal, da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, que é aquela velha história. Um navio de bandeira, vamos colocar lá, holandesa, dentro do mar territorial brasileiro, acontece dentro desse navio um homicídio. Qual a legislação é aplicada nesse homicídio? A legislação holandesa, a legislação brasileira, a legislação do autor do homicídio, a legislação da vítima do homicídio. Respondam-me. Gostaria de escutar alguém me falando. Dentro do mar territorial brasileiro, acontece um homicídio dentro de um navio holandês. Qual a legislação aplicada? Vai cair questões dessas na semana que vem na prova de vocês. Então é bom que vocês saibam. Professora do céu, que pega esse? Não, é facinho. Toda vez que você vê mar territorial... O navio tá onde? Em qual mar? Está dentro do mar territorial brasileiro. Ué, então deve ser a legislação brasileira. Sim! Simples, não tem pega. Se você vê essa frase, mar territorial brasileiro, legislação brasileira, porque é soberana, a soberania brasileira aplica-se dentro do mar territorial brasileiro. Certo? Aí agora eu vou utilizar com vocês a próxima ali. O que é a próxima coisinha? Tem o mar territorial, que é de 12 milhas, e aí vem a tal da zona contígua. A zona contígua é o dobro do mar territorial. O que é interessante eu saber sobre a zona contígua? Ela é uma área adjacente que pode ter até o dobro do mar territorial. Ali vai se estender as medidas de fiscalização para evitar, principalmente, infrações sanitárias ou aduaneiras, porque antigamente, infelizmente, acontecia o quê? Saía um navio e depositava um monte de lixo ali dentro da zona contígua, já largava aqueles lixos no mar. Para onde que vai, gente? A maré traz tudo para dentro do país, né? Da costa. Então, nós tivemos, né, no ano passado, aquele episódio todo do petróleo que vazou, que até hoje a gente não sabe o que aconteceu ao certo. Então, a zona contígua é justamente com o objetivo de reprimir infrações às leis em âmbito sanitário, fiscal, de imigração, ou seja, para reprimir infrações às leis. E aí, eu vou contar uma questão que aconteceu
foi para juiz federal essa questão. E um monte de gente errou por besteira. Que falou o seguinte, olha o que falava na questão. Um navio no Porto de Santos, gente, se ele está dentro do Porto de Santos, significa que ele está dentro do território brasileiro. Aí até aí tudo bem. Sofreu um assalto noturno de barcos piratas. E isso, gente, não é historinha, não é de filme do Jack Sparrow, não. Acontece. E muito. Então, o assalto foi lá no Porto de Santos. E, geralmente, eles não estão em navios grandes, eles estão em barquinhos pequenos. E barquinhos que são rápidos, tipo lanchas, tipo iates. E aí acontece o quê? Começou a perseguição policial a esses barcos piratas. O barco, eram 2 barcos piratas. O primeiro foi pego dentro do mar territorial brasileiro. O segundo foi pego a 20 milhas marítimas do território. Estava escrito desse jeito na prova. Quais as legislações devem ser aplicadas nesses casos? O que acontece? Como 20 milhas marítimas é menor do que a zona contígua, porque a zona contígua pode chegar até 24 milhas da linha base, você está vendo aqui, ó, é 12 do fim do mar territorial, mas significa 12 mais 12. Então, a zona contígua pode chegar a 20 milhas marítimas. Significa o quê? Que ali naquela área, porque é considerada uma zona adjacente ao mar territorial, onde vai ter esse objetivo de evitar as infrações, eu também aplico a legislação brasileira. E isso um monte de gente errou, porque o povo só decorou que era 12 milhas o mar territorial e nem lembrou de zona contígua. A zona contígua pode ser até o dobro do mar territorial. Então, ali é uma área adjacente ao mar territorial, dentro do qual o Estado pode tomar medidas de fiscalização e repressão, porque é como se fosse uma forma de prevenir problemas internos ou reprimir problemas que aconteceram internamente e a pessoa tentou fugir. Então, pode-se aplicar, sim, a legislação internacional nessa zona contígua. Aí vem aqui, ó, zona econômica exclusiva, até 200 milhas marítimas. Lembrando que a 200 milhas marítimas começa lá na linha base. Se eu pegar da zona contígua até a zona econômica exclusiva, você tem que diminuir 24. Então, daria 176. Tá? Então, a zona econômica exclusiva é um pouco diferente. Ali não existe uma soberania plena. Existe uma ideia de uma soberania relativizada. Por quê? É uma área onde vai estar o Estado brasileiro, ele vai ter direito a alguns fatos relacionados dentro dessa zona econômica exclusiva, especialmente ao quê? São direitos de soberania para fim de exploração da riqueza marítima, para aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, para também a questão de cabeamento nessa área e exploração de petróleo. E aí vai entrar a questão do pré-sal, né? Porque, ó, pensa isso tudo lá no mar, esse fundo marítimo aqui, pensa essa plataforma toda ali. Então, isso aí, existe uma jurisdição estatal sobre aquela área, só que é uma jurisdição estatal relativizada para esses fins de exploração. Então, nessa área, até uma questão, tem países, a gente sabe, que tipo na Rússia, a Rússia permite a exploração de baleia. Vocês sabiam que lá na Rússia você pode matar as baleias à vontade? Matar foca, pode matar à vontade, principalmente por causa da região ali da Sibéria. Eles permitem isso, eles não são signatários dessa proteção das focas, não. Eles podem deixar matar. Tanto é que no Japão, eles têm tratados bilaterais para a exploração desses bichos lá na região da Rússia.
Então, tem navios japoneses que são milionários, que mexem justamente com a exploração de baleias, focas e outros bichos marítimos de grande porte. Então, aí está a situação da zona econômica exclusiva. Então, o objetivo ali é uma investigação científica em âmbito da Marinha, desse considerado um território relativizado. Aí, o que acontece? Existe uma possibilidade de uma extensão dessa zona econômica exclusiva. Mas essa extensão da zona econômica exclusiva tem que ser requerida. Não é qualquer um que vai conseguir isso, não. Para você conseguir a extensão da sua zona econômica exclusiva, você tem que fazer um requerimento nos termos lá da Convenção de Montego Bay, para que o Tribunal Marítimo que nós temos um tribunal que regula toda essa situação, que é sediado na... agora sumiu o nome da cidade. É uma cidade na Alemanha, que é onde fica a sede do Tribunal Marítimo da Marinha, para você fazer o requerimento. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Deixa eu ver se também, acho que nesse texto aqui. Vamos lembrar, gente. Tão ruim quando uma palavra some. É uma cidade da Alemanha, onde funciona o tribunal. Convenção de... Aqui, achei! Hamburgo! Ó, é fácil, lembrar de hambúrguer. Então, ó, a Convenção de Montego Bay criou o Tribunal Internacional do Direito do Mar, com sede em Hamburgo, na Alemanha, que é justamente competente para examinar todas as controvérsias e pedidos relativos à extensão da zona econômica exclusiva. Então, essa zona econômica exclusiva, regra geral, é de 200 milhas marítimas, mas ela pode ser estendida, se o tribunal autorizar, até 350, desde que acompanhe a sua plataforma continental. Por isso que está escrita aí a ideia da plataforma continental. Mas, regra geral, quase todos os países, o Brasil já até requereu, mas perdeu, ele não conseguiu, porque o Brasil queria estender até 350 milhas, mas foi indeferido pelo Tribunal Internacional, porque um dos requisitos que eles usam, que essa região subterrânea do país tem que ser uma região pobre de exploração. Então, tem que ser uma região que não tenha muita coisa a ser explorada. Então, você estende para poder aumentar a sua riqueza, a sua exploração. Mas no Brasil, gente, nossa região marítima e o tamanho do nosso litoral é gigantesco. Então, a gente tem coisa demais para explorar ali em âmbito da zona econômica exclusiva. Então, a gente não conseguiu essa extensão até a plataforma continental ou limitada a 350 milhas marítimas. Mas, regra geral, onde termina a zona econômica exclusiva é onde começa o alto mar. Então, o alto mar, ela vai ter que começar com o fim da zona econômica exclusiva. Para isso, gente, eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela e eu vou abrir com vocês, para vocês lembrarem, ó, eu falo que a riqueza do direito internacional é justamente porque a gente tem uma interdisciplinariedade muito grande. Relativa ao quê? A essa questão de várias situações. Então, a gente vai ver aqui agora no Código Penal, os artigos primeiros lá, no artigo 5º, fala muitas questões relativas ao território. Eu vou colocar aqui e compartilhar para vocês. Ó. Tanto o território quanto a extraterritorialidade. Olha lá, vou compartilhar a tela novamente para vocês, para a gente compreender a riqueza da interdisciplinariedade. Isso está lá no artigo 5º e 7º do nosso Código Penal. Olha o artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízos de convenções, tratados e regras de direito internacional, o crime cometido no território nacional. Ok, mas o que é território? Aí vem lá o parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública
ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, eu tenho que estar dentro do território ou em alto mar. Então, teria que ter a bandeira brasileira. Se tem a bandeira brasileira, é uma aeronave ou um navio militar em qualquer lugar. Mas as aeronaves e embarcações brasileiras privadas têm que estar dentro do espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou seja, o espaço aéreo é o que você vai visualizar, faz mais ou menos a linha imaginária. Onde começa o alto mar, gente? Aqui no Brasil, pós 200 milhas marítimas. Encerrou as 200 milhas marítimas, começa o alto mar. Então, aqui no Brasil, depois de 200 milhas marítimas, já é alto mar. Olha lá, parágrafo 2º. O que é interessante? Foi o exemplo que eu dei e o Divino falou que era uma pegadinha. Não é, não. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente a estas em porto ou mar territorial do Brasil. Se você vê a palavrinha mar territorial do Brasil, legislação brasileira. Alto mar, legislação da bandeira do navio. Se for brasileira, brasileira. Se for holandesa, se for outra, de outro país. E aí vem ali as hipóteses de extraterritorialidade. E aí eu queria destacar o artigo 7º, inciso 2, a linha C. Olha que legalzinho. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2, os crimes. A linha C, praticadas em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Então, o que pode acontecer? Ele estava dentro do território estrangeiro, seja no mar territorial daquele país, ou seja porque a embarcação era de outra bandeira, mas foi praticado em aeronaves ou embarcações brasileiras. Então, se ele estava, vamos pensar aqui, ó, a aeronave era brasileira, mas estava dentro do mar territorial da Holanda. Na Holanda não vai ser julgado. Se lá não for julgado, aqui vai ser. Vou pegar um exemplo lindo para isso aqui. Um navio brasileiro sai daqui de um cruzeiro. Aqueles cruzeiros chique, rico. Foi lá para a Europa. Está lá dentro do mar territorial da Holanda. Dentro do mar territorial da Holanda é praticado um aborto. A pessoa que praticou esse aborto pode ser julgada pela legislação brasileira? O que vocês acham? Sim, porque na Holanda o aborto é legalizado. Não é ilegal fazer aborto. Mas no Brasil pode? Não, pensa que a pessoa sai daqui já com barrigão, 5, 6 meses, vai lá e pratica o aborto. Lá não tem problema, gente. E um dos países também que é mais assustador a quantidade de abortos chama-se Estados Unidos. Nem tudo nos Estados Unidos é bonito, tá, gente? O aborto lá é legalizado há muito tempo. A Suprema Corte que legalizou foi na década de 70. E é muito triste. Lá a gente já praticaram um genocídio com tantas crianças que já foram abortadas. Mas o que tem acontecido principalmente não é nem essa extraterritorialidade. O que cai muito na prova é justamente a territorialidade, esse artigo 5º. Então, muita atenção com isso. E aí, uma última curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Olha, aqui uma última curiosidade. Que é legal a gente saber. Que aí é perguntinha também. Perguntinha do show do milhão. Eu gosto dessa situação aqui. Vamos ver a nossa perguntinha do show do milhão. O que é isso aí, gente? Vocês sabem quais são essas duas bandeiras aí? Alguém conhece?
Ou nunca ouviu falar? São as maiores frotas de navios comerciais do mundo, são dessas duas bandeiras que poucas pessoas já ouviram falar. Alguém se habilita qual que é essa aqui, onde está meu mouse passando? Alguém sabe de onde é essa bandeira? Professora, cadê a bandeira? Só tem um Não escrito aqui. tá aparecendo a bandeira, não? Não. Que horror! Então vou pôr de novo a bandeira para vocês verem. Pensei porque tava para mim. Agora você tá vendo? Agora tem uma bandeira. Tem. Tem. A de baixo ou de cima? As duas, porque são dois países. As duas maiores frotas de navios do mundo são dessas bandeiras. Ai, ai. Essa de baixo eu sabia, não tô lembrado. A de cima eu não sei. A de cima ela jogou até a Copa do Mundo na última Copa. E é aqui na América. Só que é na América Central. A de cima, que é a das duas estrelinhas, vermelha, azul e as duas estrelinhas, é o nosso estado do Panamá. Estado do Panamá é a maior frota de navios do mundo. Nossa, no Panamá? Sim! Por que a maior frota de navios do mundo é do Panamá? Porque o Panamá ele privatizou a exploração do Canal da Mancha. Então, quem administra essa concessão de bandeiras dos navios é uma empresa norte-americana. Então, assim, quase sempre que você vê uma frota de navios com a bandeira do Panamá, significa que ele é uma empresa norte-americana. Se você for assistir o filme Senhor das Armas, que eu comentei no início da aula com vocês, você vai ver num momento essa bandeira. E aí depois vão mudar. Que é uma das coisas que causa maior insegurança no cenário internacional, é isso. Porque muitas vezes o mesmo navio, ele pode ter 2 registros. Não é o ideal, porque a legislação da Convenção de Montego Bay exige que cada navio tenha apenas um registro, é como se fosse um documento daquele navio, mas muitas vezes a gente sabe que o navio sai como panamenho e volta já como outra coisa, porque ele trocou a bandeira e pintou o nome, ele já seria outro navio. Então, infelizmente, isso aí acontece algumas vezes. Então, a maior frota de navios que nós temos hoje, em âmbito comercial, civil, de navios, é do Panamá. E aí, para mim, a maior absurdo é essa outra de baixo aqui. Ninguém tem ideia de onde que seja essa? Eu sabia, mas... É um país da África muito, muito perigoso, que viveu uma guerra civil muitos anos. É um país onde tem muito dinheiro, porque lá... Dinheiro, lógico, para os ricos, né? Para aqueles que têm melhores condições, porque lá tem diamante. É a Libéria. Libéria. A Libéria é a segunda maior frota de navios do mundo. Por que a Libéria tem uma frota tão grande de navios? Justamente por incentivos tributários. Então, muitos países do Oriente preferem carregar suas frotas, seus navios com a bandeira da Libéria do que a do seu próprio país, porque é mais barato os tributos. Todo mundo, gente, corre de pagar tributo. E aí, inclusive, e lá, e o pior de tudo, que lá foi uma ditadura há muito tempo, então isso aí é na mão do Estado, é na mão do ditador. Então, olha que beleza, eu faço uma legislação barata, todo mundo vem para cá, eu fico com esse dinheiro, exploro todo mundo, ponho Minas, porque lá também é um dos países no mundo que tem mais mutilados por causa das minas de exploração de diamante. Então, é assim, são realidades, quando você vê essas duas maiores frotas aqui, a gente sempre pensa assim, tudo vale para ganhar dinheiro. Porque, infelizmente, essas duas não refletem a riqueza do país, nada, é porque é justamente por interesses econômicos. No Panamá, é por causa que é uma empresa norte-americana que explora lá a concessão das bandeiras, o país privatizou essa... Pensa, gente, tem coisa que mais afeta a soberania de um país do que os mares, que aí ele vai e privatiza isso para concessão de uma empresa norte-americana.
e o outro é a Libéria, que é um país pobre, regra geral, para a população, mas um ditador lá doido explorava um monte de gente, então lá passou por muitas dificuldades, e uma delas era essa questão da exploração do mar. Então, gente, o alto mar é essa área, então, que vai compreender, como se diz, é uma terra de ninguém, é onde não vai ter uma bandeira para legislar, vai ser a bandeira do navio, e isso é extensivo também para o espaço aéreo. Então, o alto mar está aberto a todos os estados, seja costeiro ou não, e isso vai dar plenas liberdades para eles. E aí, só não tem se aceitado liberdades que não sejam para fins pacíficos, mas a gente sabe também que a Coreia do Sul adora fazer testes em alto mar. A China também teve um problema em 2017 de fazer testes bélicos em alto mar. Então, o ideal é que sejam todos para fins pacíficos. Mas entre o dever ser e o ser, infelizmente, existe uma grande distância. Então, o alto mar é considerado a terra de todos. Você tem liberdade de navegação, de sobrevoo, de colocação de cabos e dutos submarinos, de exploração de ilhas artificiais. E já existem muitas ilhas artificiais espalhadas em alto mar. Por que você quer uma ilha artificial em alto mar? Centros de pesquisa, principalmente. E muitas outras estruturas que podem estar relacionadas à pesca e pesquisa científica. Então, tem muito disso já no nosso âmbito do nosso alto mar. Ali é uma terra onde não tem uma soberania. Vai ser a soberania de acordo com a bandeira do bem que está ali naquela região. Eu acho que hoje eu teria isso para falar. Então, eu vou parar de compartilhar a tela. Vou abrir para as perguntas, se alguém tiver. Confirmar se todo mundo já conseguiu mandar o trabalho, fez um trabalhinho bonitinho. Nós vamos... Hoje é o último dia. Semana que vem vocês têm prova. Semana que vem nós vamos entrar com a área de Direito Internacional Privado, porque hoje é a última aula nossa de Direito Internacional Público, tá? Então, a gente finaliza a matéria da segunda VA com o Direito Internacional Público. A terceira VA vai ser toda Direito Internacional Privado. No meu plano de ensino, estava que seria um seminário. Eu não sei ainda como eu vou fazer, até porque eu estou preocupada com nosso quórum tão pouco qualificado, as pessoas não têm assistido a aula. Isso é preocupante. Até, como se diz, espero que o povo saia bem nas provas, né? Mas o povo assistir a aula ninguém quer, não. Isso é triste. Eu vou postar para vocês, junto com a aula de hoje, os temas da prova. Mas já vou falar para vocês onde que vai começar os nossos temas da prova. O tema da prova, porque a última matéria para a primeira VA foi asilo e refúgio. Depois disso, a gente entrou com sujeitos do direito internacional público, organizações internacionais, aí vem sujeitos que podem representar o Estado nas relações internacionais, aí vem os privilégios e imunidades dos diplomatas e cônsules, imunidade de jurisdição e o tema da aula de hoje, que é domínio público internacional. Então, seriam estas as situações que a gente terá para a nossa prova. São 6 temas. Então, é muita coisa assim, para você, quem não estudou, ter que estudar tudo de uma vez. Mas, tomara que dê certo, né? Então, alguém tem alguma pergunta? Tem alguma consideração? Não? Hoje a Luciana está muito caladinha. Luiz Fernando, Divino, Diego. Mas eu estou aqui, professora. Oi. Não, professora, nada de... Professora, você viu que a gente teve dificuldade na remessa do trabalho, né? Eu fiquei sabendo que vocês tiveram dificuldade, mas aí eu autorizei vocês mandarem qualquer coisa para o meu e-mail pessoal lá, o professora Mariana Maranhão. Eu enviei por lá. Tá, não tem problema não.
Professora, o Beleza. trabalho vale 20 pontos, né? Vai Isso. ter mais algum trabalho? Ou já Não. teve? Não vai ter outro trabalho, não. Porque não vai dar tempo e a prova vai estar valendo Então a 80. prova vai valer 8, professora? A prova vai valer 80, 8. Tinha uma outra aluna aqui presente, agora eu esqueci o nome dela. Quem que era mesmo que estava aqui presente? Ou era só nós? Não, tinha Parece que tinha mais um mesmo. tinha mais um. Depois eu vou olhar quem que foi, porque ela ficou presente até pouco tempo atrás e agora caiu. Não está aqui. Então eu anotei o nome de vocês aqui, é porque, como se diz, a gente tem que honrar aqueles que se esforçam, né? Eu vou atribuir meio ponto extra para vocês que estavam presentes na aula de hoje, tá? Oba! Obrigado. Então, Agradeço. Valeu, professora. eu vou já colocar aqui. Então, já anotei o divino. Certinho. Então, anotei o nome de vocês aqui. Daqui a pouco, na hora que salvar, eu vou voltar lá e ver o nome da outra aluna, que também eu vou dar para ela, que ficou até pouco tempo Professora, atrás. Oi. você pode me dar orientação assim, relativo à faculdade, mas não relativo à matéria? Pode? Diga, posso? Olha só, eu na prova da primeira VA, eu por um vacilo grande meu, eu perdi uma prova. Eu fiquei deixando fazer essa prova por último, e confundi a data e perdi. Eu Certo. fiz o pedido lá na secretaria virtual, o prazo de resposta era até dia 24. Até hoje eu não tive. O que eu faço? Não tive a Tá. resposta da faculdade. Deixa eu te explicar. Eu acredito que não vai ter problema nesse sentido. As provas de primeira VA, elas vão ser aplicadas junto, tipo, a de primeira, segunda e terceira. Todo mundo que perder alguma prova vai realizar elas todas juntas no final do semestre. Entendeu? Ah, é? É. Eu sei que foi a Pró-Reitoria recentemente decidiu, porque inicialmente eles não iriam aplicar provas de segunda chamada. Quem perdeu, perdeu. Mas como teve alguns problemas de pessoas que teve problema com a internet, dos mais diversos, eles resolveram que vai ter essa segunda chamada, mas vai ser uma segunda chamada depois que terminarem todas as provas. Porque aí a gente vai fazer provas... depois os professores vão fazer um compêndio das questões e aí vai ser num terceiro momento, né? Então, mas eu acredito que depois você vai ter essa resposta, sim. É porque tá todo mundo correndo lá agora elaborando questão. Eu fui lá na faculdade até para ir na secretaria, mas está tudo fechado. Não, que hora que você foi? Que dia que você foi lá? Eu fui à noite. Não, à noite não está funcionando. À noite, não, então... Não, à noite lá não está funcionando, porque eles aderiram àquele programa do governo de redução da carga horária para redução do salário, o governo vai pagar o restante do salário, então lá está funcionando, acho que até às 6 da tarde. 6 da tarde, tá? Eles ficam das 8 da manhã às 6 da tarde. Com essa informação que você me passou, eu já fico um pouco mais tranquilo. Eu sei que as provas vão acontecer depois que acontecer até a terceira VA. Vai ter um dia para realização de segunda chamada. Para quem tiver, tipo, Deus que nos livre, você faz todas as provas. Porque senão você vai ter que fazer a de primeira, de segunda e de terceira, tudo no mesmo dia. Não, vou fazer, sim. Essa aí eu perdi por vacilo mesmo, mas vou deixar mais não. Então vai acontecer essas provas todas depois, tudo junto. Ok. Tá bom? Maria. Oi. Uma dúvida também. Questão, se a senhora tem um posicionamento em relação à questão do estágio obrigatório, como é que vai ficar essa questão? Nós estamos com um problema sério, porque ainda não saiu uma portaria do governo federal, porque quem legisla sobre essa situação do estágio é o governo federal. Então, eles estão... tá uma pressão, e, na verdade, as faculdades estão conversando entre si, meio que mais ou menos para criar uma resolução entre elas. Tudo indica que essa semana vai ter alguma posição, mas ainda não tem, porque ninguém quer assumir o risco, entendeu? Porque o governo federal não falou o que é para fazer, então tá todo mundo meio que pisando em ovos. E no nosso curso,
é até menos, né, gente? Não tem tanto estágio. Agora pensa curso da área da saúde, que todo mundo tem um monte de estágio. Não, porque eu acredito que a gente não volte mais, né? E essa questão do estágio de ficar devendo essas horas, a gente não faz a colação, e a gente precisa desenrolar as coisas. Tem esse problema sério. Mas eles estão tentando resolver da melhor forma. Lá, eu não sei, porque como a justiça está começando a voltar aos prazos, porque já está começando a marcar audiência e tal, talvez eles estão... Eu escutei, mas não tem nada, parece que vai ser algumas coisas também de modo virtual, assim, o seu professor te mandar a peça, você mandar a peça para ele, entendeu? Uhum. Mas ainda não tem confirmado, Luiz Fernando. Eu acredito que essa semana deve sair alguma situação. Eu sei que o povo lá tá tudo doido. O Daniel trabalha mais do que nunca. Ele sai daqui de manhã cedinho, volta só às 7, 8 horas da noite, porque ele tá nesse departamento lá de crise. Crise Covid. Professora, eu perdi um pedacinho que a bateria do meu celular acabou, mas assim, pelo pouco que eu escutei aqui agora, não haveria possibilidade de voltar a trabalhar com os EPIs, não? O nosso problema maior não está no EPI. Nosso problema maior está no aglomeramento. Mas aí limitar a quantidade, alguma coisa assim? Não sei. Luciana, ainda eles não decidiram como que vai ser feito. Porque o governo federal ainda não falou nada com relação a estágio de faculdade. O Ministério da Educação ainda está calado. Porque eu acho que eles foram, como se diz... As federais, vocês viram o que as federais fez, gente? Nem 10% das federais do Brasil estão funcionando. Elas fecharam a porta simplesmente. Nós não temos como dar aula. Então, joga o semestre para frente. Aí eles estão tentando ver, principalmente dessa situação dos estágios, mas ainda não, Luciana, eu não sei te falar como que vai acontecer. E a pergunta outra que o Divino tinha feito era quanto à prova de segunda chamada, que aí eu expliquei que vai acontecer depois, vai ter um momento, vai ter um dia, depois de primeira, segunda e terceira VA, se a pessoa perder alguma dessas provas, que ele vai ter que realizar nesse dia, todas as provas. Aí vai ser depois, pós a terceira VA. Então, professora, assim, porque as audiências que tinham como a gente assistir online, assim, eu, por exemplo, já assisti todas. E as que a gente teria que assistir presencial? Eu sei que o Daniel parece ter uma reunião essa semana lá com o NPJ, com a Aline, não sei o quê. Então, eu acho que eu escutei ele comentando que ia se reunir com a Aline essa semana. Deve ter alguma decisão quanto a essa questão dessas audiências. Talvez as que a gente já assistiu, já podia liberar para a gente enviar os relatórios pelo AVA mesmo. Eu acho que provavelmente deve fazer alguma coisa nesse sentido. Talvez criar uma sala virtual para vocês dentro do AVA relacionado ao NPJ, mas nesse momento eu ainda não sei te manifestar o que vai acontecer. Talvez as outras audiências que não vão acontecer presencialmente, ela substitua, ao invés de você fazer uma que tinha que ser presencialmente, faz outra que pode ser virtual. Online, né? Eu sei que eles estão ainda, parece que a reunião é essa. O problema é que, como não saiu o provimento do governo federal, uma resolução sobre estágio, e aí envolve estágio de todas as áreas, né? Não é só direito, envolve saúde, envolve tudo, eles estão com esse problema, porque quem que vai assumir o risco de falar, eu fiz desse jeito e depois o governo federal não aceita? Porque até agora não saiu. Sobre essa questão, já que vocês estão dentro da área e estão sabendo bem, eu vi uma informação de que o MEC, por exemplo, não vai aceitar para as crianças que estão na fase de alfabetização, o MEC não vai aceitar válido o ensino remoto, o Classroom ou Homeschool, por exemplo, para as crianças em alfabetização. Você tem algum conhecimento sobre isso? Não, eu não tenho esse conhecimento, tanto é que vai valer? O meu menino é homeschool, coitado. Ele tá justamente no primeiro ano. Se não aceitar, eu tô aqui ralando também, e quando foi essa semana, as mães mandaram no grupo essa informação, que procuraram a Secretaria de Educação, e a informação que tem é essa. Que para a criança que está no fundamental não vai ser válido. Na alfabetização, aliás. Eu não sei. Eu não fiquei sabendo disso, não. Posso até procurar saber, mas eu não fiquei sabendo.
Tá bom. Eu sei que teve a discussão da Secretaria da Educação, a questão do adiantamento das férias, que não foi aceito, vai continuar sendo em julho, tudo certinho, mas eu não vi nada com relação a isso, não. Vou até perguntar para um amigo meu que trabalha na Secretaria da Educação. Ele me passa, mas se tivesse, ele ia até me falar, porque ele sabe que o Miguel está exatamente na alfabetização. Eu estou aqui ensinando beabá, beabé, bi. Eu falei, misericórdia. Hoje a letra V, a letra V, de vaca, de véi, de tudo. Né? C com O, có, B com A, bá. Então, eu não sei não, mas depois eu procuro saber, Luciana, não fiquei sabendo. Qualquer coisa, se eu ficar sabendo, eu te informo. Então, tá bom, professora, obrigada. Nada. E no mais, gente, então, uma boa semana para vocês, bons estudos, boas provas semana que vem. Semana que vem a gente não vai ter aula dessa forma remota. Eu vou só disponibilizar alguns textos para vocês lerem lá, para a gente já introduzir. Não faz prova muito difícil não, viu? Por favor. Nós já estamos sofrendo muito. Tá bom. Não, vocês saíram muito bem na primeira prova, então não sofre, não. Eu vou disponibilizar o material daqui a pouco. Acredito que no mais tardar, porque se demorar para salvar, amanhã cedo eu posto. E aí eu já vou colocar também certinho as matérias por escrito, o que vai cair na prova, os temas das matérias, tá? Então, mais, boa prova. E a semana que vem eu vou postar um texto já para a gente introduzir ao que a gente precisa para direito internacional privado. Certo? Então, um abraço para vocês, boa noite e fiquem com Deus. Noite. Um abraço, boa noite. Com Deus também.